Daremos início a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, a professora Erielke Lima, da Escola de Ensino Fundamental Albatista Tavares de Oliveira Guerra. E daremos dando continuidade ao gênero textual crônica. Vamos estudar hoje o descritor do SPAES relacionado a esse gênero textual. O D11, que é reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Então, lembrando, recapitulando o que é crônica, é aquele texto narrativo curto, apresentando uma linguagem espontânea, uma linguagem coloquial, tratando de fatos do nosso cotidiano, de situações do dia a dia, podendo ter aspecto humorístico, podendo causar humor, crítica ou ironia a uma determinada situação. Então, hoje, associado a esse gênero crônica, vamos reconhecer esses elementos que vai compor a narrativa, pois nós sabemos que um texto narrativo vai ser aquele onde vai existir as ações dos personagens, envolvendo o quê? Tempo e espaço. Então, assim como a crônica, outros textos narrativos são exemplos de textos narrativos: o romance, a fábula, a novela, o conto, além da nossa crônica que nós vimos a semana passada. E começando pela estrutura da narrativa. Os textos narrativos, eles vão ter 4 partes, Assim, pessoal, nós vamos encontrar a apresentação, a introdução, ou seja, a apresentação dos personagens, o local e o tempo da narrativa, onde acontece. No desenvolvimento, nós vamos ter todos os acontecimentos, as ações, os conflitos dos personagens. No desenvolvimento, vai existir também o clímax, que é a parte mais emocionante da narrativa, e, por fim, a conclusão. É o desfecho da narrativa. Geralmente as narrativas, principalmente narrativas de romance, vai ter, ou contos ou fábulas, vai ter sempre um final feliz, mas precisa existir o desfecho, precisa existir a conclusão. E os elementos da narrativa? Toda e qualquer narrativa vai conter narrador, personagens, tempo, espaço, enredo, a ação, o conflito, os acontecimentos e o discurso que vai ser o quê? A fala dos personagens. Então, nesse descritor, o D11, nós vamos tentar reconhecer justamente esses elementos da narrativa. Seja uma crônica, seja um romance, seja um conto, mas nós vamos precisar aprender a reconhecer esses elementos da narrativa, que com questões, lógico, tanto as 3 questões da nossa atividade de hoje, como as questões complementares de quarta-feira, com essas questões vocês vão aprimorar mais ainda o que nós estamos estudando hoje, que são esses elementos da narrativa. Então, hoje, teoria e prática. Hoje, na quarta-feira, também vocês vão fazer mais atividades para reforçar, para complementar mais ainda o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, nós temos aqui, trouxe exemplos para vocês de 3 textos. Como vêm as questões, como são cobradas as questões relacionadas ao D11, a reconhecer esses elementos que compõem a narrativa. Como vem? Primeiro, pessoal, vocês precisam identificar, em alguns casos, em algumas questões, vocês precisam identificar o acontecimento que gerou a narrativa, o conflito que gerou a narrativa. No caso dessa primeira narrativa aqui, que é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, que tem como título O que dizem as camisetas, essa crônica aqui, o conflito que vai gerar essa crônica vai ser o fato de alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição. Ou seja, uma pessoa vai votar, algumas pessoas vão votar
e outras pessoas questionam por que que aquelas pessoas estão indo votar com a camiseta em branco sem nenhuma inscrição. Então, esse conflitozinho aqui vai dar origem à narrativa. Por quê? Porque as pessoas vão questionar o porquê que algumas pessoas vão votar com a camiseta em branco sem nenhuma inscrição. Então, se vocês quiserem dar uma lida, podem ler, certo? Pausa o videozinho, leiam para vocês tentarem entender. Porque se eu for ler aqui, o vídeo fica muito extenso e fica cansativo para vocês. Mas o que eu quero mostrar nesses exemplos que eu trouxe é como vêm as questões para vocês identificarem esses elementos aqui. Ou o narrador, o personagem, ou o conflito, o enredo, que é a ação, o conflito, ou o tempo, o espaço, ou o discurso, tá certo? Nesse caso aqui, no segundo texto, vocês precisam identificar um outro elemento da narrativa. Vocês não vão identificar aqui, no caso, a ação dos personagens, não. O conflito, o enredo, não. Vocês vão identificar onde aconteceu. Veja, é mais um elemento da narrativa. Nessa outra questão, vocês vão identificar o espaço onde aconteceu. No caso desse conto aqui, intitulado O Reformador do Mundo, de Monteiro Lobato, aconteceu num pomar, porque dá as alternativas, no rio, numa floresta, numa praça. Então, ao fazerem a leitura, vocês vão perceber que aconteceu num pomar. E nesse último texto aqui, vocês vão mais uma vez identificar o que foi que originou a narrativa. Qual o acontecimento, qual a ação, qual o conflito que fez com que gerasse essa narrativa aqui, intitulada como O Príncipe Sapo, de João Seiesca, tá certo? Então, como ele é pequenininho, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? O Príncipe Sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperanças de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Imediatamente, o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Então, aqui é uma narrativazinha e vocês vão precisar identificar o que foi que originou essa narrativa. Qual foi o fato que originou essa narrativa? Qual foi? Logo de início vocês vão encontrar o fato da feiticeira ter transformado um príncipe num sapo. Isso aqui, certo? Foi o fato de uma feiticeira ter transformado o príncipe num sapo, foi o que originou a narrativa. Então, vamos ver as alternativas? As alternativas foi o que? Justamente a B, o feitiço da feiticeira. Porque a partir do momento que a feiticeira transformou o príncipe no sapo, foi o que fez com que gerasse dessa origem a esse acontecimento